Olá, pessoal do 7º ano do Instituto Ananelli. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora, tá? Sobre regionalização brasileira. E começa aí no capítulo 9 do livro de vocês, a partir da página 118, ok? Vamos falar um pouquinho aí sobre todas essas formas da gente dividir o Brasil em regiões. A forma mais conhecida, gente, é a que a gente divide em Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e a parte do Centro-Oeste, tá? Essas 5 regiões aí é a forma tradicional, né, que a gente conhece, que é as regiões do IBGE. Mas a gente tem outras 2 formas de regionalizar, tá? E é isso que a gente vai ver agora nesse capítulo. Aqui diz assim, ó, a regionalização brasileira. A tarefa de dividir o Brasil em regiões não é das mais fáceis. Isso porque até o começo do século XX, o espaço brasileiro era formado por diversas áreas que não se comunicavam entre si. Eram verdadeiros arquipélagos econômicos. Lá no início do ano, gente, quando começamos a estudar sobre ciclos econômicos, a gente viu que o Brasil ele era praticamente separado em arquipélagos, né, econômicos, no caso, essas grandes ilhas, devido à sua economia ser concentrada por região, né? A gente tinha aqui na região Nordeste a questão da cana-de-açúcar, né? A gente tinha grandes engenhos de açúcar, a economia do açúcar era predominante aqui na região Nordeste. Na região Sudeste, né, a partir do século 17 e 18, nós tivemos a mineração, né, como sendo uma das atividades mais fortes na região Sudeste nesses 2 séculos. E a gente tinha aí na região Sul a questão da presença da pecuária. Depois fomos, né, abrangendo aí o nosso território nacional e fomos colocando aí outros ciclos econômicos, né, embora com um pouco mais de demora, mas aí também no Centro-Oeste e no Norte, tá? Como, por exemplo, aí a questão do ciclo da borracha, que fez com que a gente desenvolvesse aí a região norte do país. Então, esses ciclos econômicos fez com que a gente tivesse aí locais bem distintos, né, com relação a atividades econômicas aqui no Brasil. E isso também fez com que a gente tivesse um pouco de dificuldade, né, em fazer essa integração nacional e também fazer com que a gente tivesse uma melhor forma de administrar o país. Então, ó, uma das formas, né, mais, digamos assim, conhecidas de divisão aí do nosso espaço brasileiro era a questão das capitanias hereditárias, que vocês estudaram em História e também viram alguma coisa em Geografia no início do ano, né, que eram aquelas grandes faixas de terra, né, que foram divididas para melhor administrar e entregue aí, no caso, aos donatários, né, para que eles pudessem aí cuidar e desenvolver realmente o local, tá? O território nacional. Aí depois, gente, com a necessidade de realmente tomar conta aí dos estados, né, dessas capitanias que viraram estados, aí a gente dividiu aí, no caso, em regiões, tá? Aí aqui diz assim, ó, por essa razão, não havia um espaço geográfico integrado, nessa época que a gente tem essas atividades econômicas separadas, tá? Um espaço nacional. Essa situação foi se modificando com as exportações de café, depois com a industrialização e atualmente com as infovias, redes de internet. Então, uma das principais atividades econômicas que praticamente começou a integrar aí o território nacional foi a economia do café, a partir do século XIX. Vocês já viram em História, né, sobre a economia do café e viram que ela era uma economia nacional, não era mais tida como um ciclo econômico localizado em apenas um local. Apesar de sua predominância ser na região sudeste, né, principalmente ali na parte entre São Paulo e Rio de Janeiro, e no caso eles faziam as exportações aí através do Porto de Santos, foi quando a gente também teve as primeiras ferrovias aqui no nosso país, e a economia do café já começou a trazer um pouco dessa integração nacional. A partir do século XX, a gente teve aí, no caso, a industrialização, que fez com que a gente tivesse uma integração maior, porque várias pessoas saíram de vários estados, né, de várias regiões diferentes, em busca de emprego na região sudeste. Então, começaram a ter aí, no caso, um processo de integração nacional aí com essas 2 atividades, a economia do café e a industrialização, tá certo? Aí aqui, ó, temos uma imagem e na legenda diz assim:
Os dados do censo 2010, lembrando que o censo é a contagem da população, né? E do PNAD 2014, demonstram um aumento no uso de celulares no Brasil como um todo. Mas em duas regiões em especial, ele cresceu acima da média, no Norte e no Nordeste. Justamente as regiões mais pobres, onde os programas sociais dos governos são mais presentes. Então, ó, a questão da internet, o uso do celular, né? No caso aí também o barateamento dos transportes, fez com que a gente tivesse uma integração ainda maior a partir do século XX, né? E com mais intensidade agora no século XXI, tá? Então, a internet, né, é um meio que, no caso, faz essa interligação, faz essa, no caso, integração realmente nacional. Não somente é um meio que ajuda o Brasil a se integrar, mas também nos ajuda, né, a conhecer o restante do planeta, no caso, através daquilo que a gente chama de globalização, que também, né, a gente estuda, vocês vão estudar, no caso, no 8º ano, mas a gente estuda de forma que a gente pode entender que a internet é o principal símbolo, tá, dessa globalização. Então, a internet, ela trouxe aí esse fácil acesso, tá? À informação, à comunicação e também aí o acesso a coisas que realmente você não conhecia de outros locais, sem que você precise se deslocar, tá certo? Aqui diz assim, ó, gente. Porém, todo esse processo beneficiou a região sudeste e subordinou as demais, transformando o Brasil num território de desigualdades. Para elaborar políticas de desenvolvimento e tentar diminuir essas disparidades, ou seja, essas grandes diferenças entre a região sudeste e as demais, né, foi necessário dividir o país em regiões. Nesse capítulo, estudaremos a regionalização do Brasil, quais as origens das desigualdades entre elas e os critérios que nortearam essa divisão. Vários Brasis dentro do Brasil. A grande extensão do território brasileiro permite a existência de uma grande diversidade de paisagens naturais e de desigualdades sociais entre as regiões. No aspecto físico-natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Então, um dos principais critérios para a gente dividir aí em regiões foi essa questão dos aspectos físicos. Por exemplo, quando você observa a região Nordeste, você vê que a região Nordeste tem um clima bem mais quente, bem mais seco do que a região Sudeste e Sul, por exemplo, né? Que a região Sul é uma região bem mais fria, né? Com um clima bem mais úmido. A região Norte também é um clima bem mais quente, mas porém úmido devido à presença da floresta amazônica, né? Na região Centro-Oeste a gente também tem uma umidade maior por causa da questão do Pantanal. Então, toda essa variedade de clima, de vegetação, de relevo, de solo, fez com que a gente facilitasse um pouco, né, entre aspas, essa regionalização aí, essa divisão em regiões, tá? Embora todas essas regiões, elas não foram divididas da maneira que estão hoje, tá, gente? Porque, no caso, quando a gente teve a primeira divisão em regiões, na década de 1938 até 1940, quando a gente teve a primeira divisão aí, no caso do IBGE, o IBGE foi criado em 1938, 1940 ele fez essa primeira regionalização, a gente não tinha a presença de todos esses estados. Por exemplo, a gente não tinha a existência de Mato Grosso do Sul, não tinha Tocantins, né? A gente tinha aí outras formas de divisão de estados. Então, a gente também tinha outras regiões diferentes, tá certo? Aí aqui diz assim, ó. Essa diversidade pode ser observada quando falta chuva no Nordeste, todos os dias chove na região Norte, se chega a nevar no Sul, nos meses do inverno, no Nordeste e Norte o calor é intenso. Então, todas essas diferenças aí relacionadas a aspectos físicos, tá? Aí, enquanto a vegetação do Norte é exuberante, a de boa parte do Nordeste parece morta, por isso não tão exuberante, mas para surpresa de muitos, tão rica quanto aquela. Que é a questão aí da floresta amazônica, né? E a caatinga que a gente tem aí no Nordeste, né? Que é a vegetação típica do Nordeste. Que, no caso, é uma vegetação tão rica em espécies quanto outras vegetações que a gente tem no Brasil, embora com características diferentes, tá certo? Aí aqui diz assim, ó.
Essas diferenças naturais existentes em nosso território, somadas às desigualdades, formas de produção, resultado de nossa formação ao longo da história, nos permitem encontrar dentro do Brasil vários Brasis, ou seja, várias características diferentes, né, entre esses locais. Aí aqui, ó, no aspecto físico natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Aí, essas diferenças naturais existentes em nosso território, somadas às desiguais formas de produção, resultados de nossa formação ao longo da história, nos permitem encontrar dentro do Brasil vários Brasis. A gente tem aí 2 parágrafos que estão repetidos, tá? Gente, página 119, ó, nós temos o mapa do Brasil político, né? A forma aí, no caso, pelas quais os estados estão configurados atualmente, né? E a gente vai conseguir observar que nesses estados aqui, que a gente tem atualmente, nem sempre foram assim, a partir da observação dos próximos mapas, ok? Aqui, ó, na página 120, temos aí, ó, de arquipélagos econômicos a espaço nacional. No início do século XX, a economia brasileira era constituída de economias que não se comunicavam entre si. Foi aquele que eu falei para vocês no início dessa aula. Quando a gente tinha a economia da cana-de-açúcar, quando a gente tinha a mineração, que eram economias distintas, né, com locais diferentes, e que a gente não tinha aí, no caso, uma comunicação, porque, por exemplo, no Nordeste a gente não tinha mineração, lá no Sudeste a gente não tinha cana-de-açúcar, então aí eram atividades econômicas separadas. Aí aqui diz assim: o Nordeste produziu açúcar, o Sudeste café, né, a partir do século XIX, e a Amazônia borracha. As ligações internas desse arquipélago exportador, ou seja, porque a gente produzia para enviar, né, para fora do país, eram muito frágeis. Os mercados regionais eram mais importantes. Por essa razão, não havia um espaço geográfico integrado, um espaço nacional, ou seja, a gente não tinha essa comunicação, né, de fazer essa ligação aí entre os estados, né, entre as regiões, né, que ainda não existiam regiões, mas entre os estados, a gente não tinha aí essa troca de mercadorias, digamos assim. A gente preferia utilizar, aí, no caso, a nossa produção apenas para exportação, né, ou seja, mandava a cana-de-açúcar para a Europa, né, no caso o açúcar, o álcool, assim por diante, mandava também o café, né, e outras coisas que a gente produzia aí no Sudeste também para a Europa, e assim como também a borracha produzida lá na região Norte. Aí aqui diz assim, ó, essa situação foi se modificando quando a economia cafeeira, no final do século XIX, impulsionou a industrialização, que se intensificou as desigualdades regionais, diferenciando acentuadamente o baixo desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste, e em certa medida do Centro-Oeste, das regiões Sul e Sudeste, onde se concentraram as indústrias e o desenvolvimento econômico e social. A partir da década de 1930, o Brasil passa por transformações proporcionadas pela industrialização. A gente já estudou a industrialização esse ano, né? Vocês viram que a industrialização chegou aqui a partir do século XX. As primeiras indústrias eram indústrias de base, depois a gente foi aperfeiçoando as indústrias e também foi colocando essas indústrias em outras regiões, né? Que a região Sudeste foi a que começou a industrialização. Depois a gente teve aquele que chamou de desconcentração industrial, ou seja, espalhar as indústrias do Sudeste para outras regiões. Aí aqui diz assim, ó. O Brasil passou por transformações proporcionadas pela industrialização, que romperam o isolamento dos mercados regionais, criando um mercado interno nacional, provocando a necessidade de reorganizar o país. Para que isso ocorresse, foi necessário conhecer o território com seus recursos naturais, suas áreas favoráveis à nova economia e áreas com problemas. Era preciso conhecer a população onde ela se concentrava e principalmente seu potencial de consumo e trabalho. Com o objetivo de conhecer o território nacional, seus recursos naturais e suas particularidades e potencialidades, o governo brasileiro resolveu dividir nosso território em regiões, tanto para conseguir administrar melhor, né, gente, como também para ir, no caso, integrar todo o território nacional através das atividades econômicas.
Aí essa regionalização ou divisão do espaço geográfico brasileiro em regiões, isto é, em partes menores, cujos aspectos culturais, socioeconômicos e naturais se interagem, facilitou conhecer e planejar o aproveitamento dos recursos de cada porção do território, com o propósito de integrá-la à economia nacional, já que uma região se relaciona com as demais, não podendo ser analisada isoladamente, certo? Como era anteriormente, né? Aí a criação do IBGE. Gente, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é quem realmente faz, né, toda a contagem da população, no caso através dos censos, né, todas as estatísticas que a gente tem no nosso país. Também foi responsável por fazer essa divisão aí em regiões e também é responsável aí por fazer diversas estatísticas com relação à renda, com relação à distribuição aí dos municípios, com relação ao IDH-M, né, que é o IDH dos municípios, com também a questão aí da classificação aí por etnias, né, por gênero, por renda e assim por diante, tá certo? Aí aqui temos aí, para o levantamento dos dados estatísticos e a elaboração da regionalização, Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, na época da criação do IBGE, né, fundou o IBGE em 1938. Por isso, as primeiras divisões regionais do Brasil ocorreram durante o período Vargas, que foi o período de governo dele, né, 1930 a 1945, primeiro governo, né. Em decorrência da centralização político-administrativa do processo de industrialização e de integração econômica e territorial que ocorreram durante o seu governo, o país de arquipélagos que existia até então seria transformado por um processo de integração econômica do espaço nacional. No entanto, para realizar essa tarefa, era preciso considerar as grandes diferenças existentes entre as diversas áreas do país. A primeira divisão regional do Brasil, temos aí um mapa, né, mostrando aí a primeira divisão regional, vocês vão ver aí norte, nordeste, centro, tá? Este e sul, tá certo? Então, a gente não tinha a região sudeste, né, e a região centro-oeste, a gente não tinha também, a gente tinha uma região chamada centro, outra região chamada este. Aí vocês vão observar aí nesse mapa, gente, que a gente não tinha vários estados, tá certo? Por exemplo, a gente não tinha o estado do Acre, a gente não tinha o estado de Roraima, não tinha o de Rondônia, não tinha o de Mato Grosso do Sul, não tinha o de Tocantins, né? Então, vários estados aí realmente estavam ainda por serem criados, tá certo? E a gente, no caso, tinha aí, a região Nordeste apenas com Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, ou seja, apenas 6 estados, né? A Bahia era um estado único, né? Aí chamado de este, aliás, uma região única, chamada de este. A gente tinha aí a região norte, com a presença do Amazonas, do Pará, do Maranhão, do Piauí e o território do Acre, que ainda não era estado, tá? Aí tínhamos aí a região centro, com Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, e a região sul, que pegava aí, no caso, Rio de Janeiro, né, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente também tinha aí, no caso, na Bahia, gente, também fazia parte do Espírito Santo, tá? Fazia parte aí da região chamada de Este. Era a Bahia e o Espírito Santo. Aí aqui diz assim, a primeira divisão regional surgiu em 1940, como consequência dos trabalhos realizados pelo IBGE, e dividia o Brasil em 5 grandes regiões com base no conceito de região natural: Norte, Nordeste, Este, Centro e Sul. Então, gente, as regiões do IBGE, a gente também pode chamar de regiões administrativas, tá? Porque, no caso, a gente separou assim para administrar melhor. A gente também pode chamar de regiões naturais, porque os critérios que foram utilizados para dividir as regiões eram critérios naturais, baseados aí nos aspectos naturais, tá bom? Que é o clima, o relevo, a vegetação e assim por diante. Então, a gente chama de regiões do IBGE, regiões administrativas ou regiões naturais, ok? Aí aqui diz assim, região natural é o nome dado à extensão de um território onde predominam determinados tipos de elementos naturais.
Esses elementos muito interligados agem uns dependendo dos outros, dando origem a diferentes paisagens. Dessa forma, uma região natural também pode ser reconhecida como um domínio natural. Aí nesse outro mapa aqui, ó, da página 121, nós temos aí os domínios morfoclimáticos do Brasil, né? O que é um domínio morfoclimático? É um local onde você vai ter aí clima, solo, vegetação, relevo, né? Tudo interligado e diferente das regiões que estão mais próximas, tá? No caso, a gente tem aí o domínio amazônico, né? Uma classificação aí feita pelo geógrafo Aziz Absabe, tá, gente? Aí, ó, temos aí o domínio amazônico, né? Devido aí à presença da floresta amazônica. O domínio do cerrado, nessa região central aí do país. Aí o domínio da caatinga, aí no parte do Nordeste brasileiro. Aí o domínio dos mares dos morros, que no caso pega aí a parte litorânea, boa parte do litoral do Brasil. Aí o domínio das araucárias, o domínio das pradarias, que no caso são os campos, né, sulinos. E essa região amarela aí, entre esses domínios, é a faixa de transição. É a área que realmente a gente não consegue diferenciar um domínio do outro, porque tem características semelhantes dos domínios que estão vizinhos, tá bom? Como, por exemplo, aí, ó, entre a Amazônia e o Cerrado, né? Um domínio amazônico e o Cerrado. A gente tem algumas características semelhantes, por isso que tem essa faixa de transição aí passando entre eles, que é onde se mistura mais ou menos algumas características da Amazônia e algumas características do Cerrado. Aí aqui temos embaixo, gente, a definição de regionalização. E diz assim, ó, regionalização é a divisão de um espaço ou território em unidades de área que apresentam características que as individualizam, tá? Então, ó, a regionalização é principalmente você dividir em regiões porque tem características diferentes, tá certo? Aí aqui, ó, depois da Segunda Guerra Mundial, uma nova regionalização, ou seja, uma nova mudança aí, principalmente pela chegada aí de outros estados brasileiros que foram criados, tá bom? Aqui, ó, nesse mapa, nós vamos ter aí já a presença de outras regiões, né? Temos aí a região norte, ilha permanente, né? Aí, agora com a presença de outros territórios aí, como, por exemplo, o território do Amapá, o território do Rio Branco, né? E o território de Guaporé. Aí temos aí o Nordeste, foi dividido aí em Nordeste Ocidental, com Maranhão e Piauí, e o Nordeste Oriental com aquele que a gente já tinha, né? Do Ceará aí até Alagoas, no caso Sergipe saiu, né? E foi aí para o leste setentrional, uma região chamada leste setentrional. Aí temos outra região chamada leste meridional, aí com a presença de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí a região que antes era chamada de centro, agora passou a ser chamada de centro-oeste, com a presença aí de Mato Grosso, Goiás e um território aí, né, de Ponta Porã. Aí a região sul, né, que permaneceu a mesma, exceto com a presença do Rio de Janeiro, né, que antes fazia parte. Aí a região sul ficou aí com Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o território que era chamado de território do Iguaçu, tá certo, gente? Então essa foi a segunda regionalização, a segunda forma de divisão de regiões aí do IBGE em 1945, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Aí aqui diz assim, ó, depois da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, precisávamos fortalecer nossas fronteiras. Logo, a divisão regional de 1940 foi substituída por uma nova, em 1945. Embora conservassem as mesmas denominações regionais, no entanto, foi acrescentado um sistema hierárquico. Grandes regiões, regiões, sub-regiões, as zonas fisiográficas, que são áreas de características físicas semelhantes, além dos territórios federais criados em 1942, que foi o território de Fernando de Noronha, né? Em 1943, o território do Acre, do Amapá, do Rio Branco, de Guaporé, de Ponta Porã e do Iguaçu. E essa divisão também se baseava no conceito de região natural. Aí aqui, ó, temos outra divisão regional em 1969.
Aí os novos conhecimentos sobre o território brasileiro e as transformações industriais e urbanas pela implantação do processo de planejamento governamental motivaram uma nova divisão proposta pelo IBGE em 1969, que no caso a gente já tinha feito a transferência da capital para Brasília, né, em 1960. Brasília já estava construída lá no Distrito Federal, que fica no estado de Goiás. E aí, no caso, a gente precisou reorganizar aí todas as regiões, tá bom? Aí aqui tivemos, ó, essa nova divisão regional baseava-se no conceito de regiões homogêneas, que utiliza a combinação e a predominância de aspectos naturais e socioeconômicos que permitem diferenciá-la. Dessa forma, foram estabelecidos 2 níveis hierárquicos: as micro-regiões, que é o nível mais baixo, formada por municípios que apresentam características naturais, sociais e econômicas semelhantes, e as macro-regiões, são essas regiões que a gente conhece, tá? No caso, as micro-regiões são áreas, são divisões menores das regiões. E as macro-regiões são essas aí, a Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aí, todas as unidades estão reunidas em 5 grandes macro-regiões que se assemelham às que conhecemos atualmente. Com o passar do tempo, nosso território sofreu novas transformações socioeconômicas e a divisão regional, algumas modificações. Aí temos aí, o primeiro ponto. Em 1977, o estado do Mato Grosso foi dividido em 2 unidades distintas. A parte norte do estado manteve o nome de Mato Grosso e a parte sul passou a ser um novo estado, né? O Mato Grosso do Sul, certo? Em 1977. Aí, ó, em 1982, Rondônia, que era apenas um território, passou à condição de estado da federação. Então, ó, esse mapa, gente, que temos aí as macro-regiões de 1970, a gente nem tinha ainda o Mato Grosso do Sul, né, que foi criado aí em 1977, com a divisão do Mato Grosso, e Rondônia, que era um território e passou a ser estado apenas em 1982, tá? Então, por isso não está presente aí nesse mapa. Aí aqui, ó, no ano de 1988, foi realizado um conjunto de importantes mudanças, um conjunto importante de mudanças. Os territórios de Roraima e do Amapá foram elevados à condição de estados, enquanto o território de Fernando de Noronha foi transformado em município e colocado sobre a governabilidade do estado de Pernambuco. No caso, Fernando de Noronha pertence e é administrado pelo governo de Pernambuco, tá? Aí o estado de Goiás foi dividido em 2, sendo que sua porção sul manteve o nome do estado de Goiás e a porção norte, né, passou a ser chamada de Tocantins. Aí Goiás ficou pertencendo ao Centro-Oeste e Tocantins, que era a parte norte do Goiás, passou a pertencer à região norte, tá? Aí aqui temos as macro-regiões em 2005, da forma que conhecemos hoje em dia, né? A região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. A norte com 7 estados, nordeste com 9 estados, centro-oeste com 3, sudeste com 4 e o sul com 3, tá bom? Aí aqui diz assim, ó. A atual divisão regional do território brasileiro proposta pelo IBGE divide o país em 5 grandes regiões: norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Essa divisão respeita os limites entre os estados e tem o objetivo auxiliar no levantamento e organização de dados estatísticos sobre os mesmos. E você já sabe que para fazer parte de uma mesma região, os estados precisam apresentar características comuns. Na região norte, os estados do Acre, Amazonas, Amapá, de Rondônia, Roraima, do Pará e Tocantins têm em comum o fato de serem, em sua maior parte, cobertos pela floresta amazônica. Grande parte da população desses estados vive na beira dos rios, que é a população que a gente chama de ribeirinha, né? E a principal atividade econômica é a extração de vegetal e mineral, como ferro, a bauxita e o ouro. Já os estados da região sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, são os que mais geram riquezas para o país, reunindo a maior população e a produção industrial. Desde a época da economia do café, né, a gente tem o sudeste aí como a região mais rica do país. Aí aqui, ó, na região centro-oeste, a vegetação predominante é o cerrado, que está sendo ocupado por plantações de soja
e pela criação de gado, além de passar por um intenso processo de urbanização. Na região Nordeste, o clima que predomina no interior é o semiárido, embora no litoral, onde as principais atividades econômicas são o cultivo da cana-de-açúcar e de cacau, o clima seja mais úmido. Na região sul, que apresenta o clima mais frio do país, destaca-se o cultivo de frutas como uva, maçã e pêssego, além da criação de suínos e aves. Na região Nordeste, o clima que predomina no interior é o semiárido, embora no litoral uma das principais atividades econômicas são o cultivo de cana-de-açúcar e de cacau, o clima seja mais úmido. E na região sul, que apresenta o clima mais frio do país, destaca-se o cultivo de frutas, como uva, maçã e pêssego, além da criação de suínos e de aves. Vocês estão vendo aí que a gente tem características diferentes, né? Principalmente por causa de aspectos naturais, tá? As características aí dessas 5 grandes regiões que foram divididas pelo IBGE. Aí na próxima aula, gente, a gente vai estar vendo os outros 2 tipos de regionalização, né? Os complexos regionais e a região concentrada, tá bom? E a gente vai estar vendo aí por que a gente tem essas outras 2 formas de regionalizar o país, tá certo? Então, bons estudos e até a próxima.